Você começa a introdução? Começo. Boa noite, pessoal. Então, Boa hoje... noite a todos. Obrigada por todos que estão nos assistindo. Devagarinho o pessoal vai entrando. Então, hoje, eu, a Bruna e a Dani, que está nos bastidores, vamos moderar um webinar especial, que vai fugir um pouquinho da temática científica que a gente está acostumada, de estudos e de pesquisa, mas um assunto que não deixa de ser menos importante, que é sobre o estilo de vida das nossas pacientes com câncer. Como é que a gente pode melhorar os cuidados globais das nossas pacientes? E para isso, nós vamos contar com a participação super especial de 3 especialistas. O Dr. Sandro, a doutora Luciana e a doutora Renata Canguçu. Eu vou apresentar, então, o Sandro inicialmente, ele que vai abrir a primeira palestra, vai falar sobre atividade física no câncer, e na sequência a gente vai chamar as outras convidadas. Então, o Sandro é oncologista clínico do Hospital Adventista de Belém e do Centro de Tratamento Oncológico do Pará. Ele também é mestre em Oncologia e Ciências Médicas e é titular da nossa SBOC, da ESMO e da ASCO. Sandro, é com você. Bom, muito obrigado, Gisá, muito obrigado, Bruna, muito obrigado ao GBCAM por dar essa oportunidade da gente ter esse bate-papo aqui no meio de grandes especialistas. É uma honra e um verdadeiro desafio falar para pessoas tão engajadas com o tema, como eu vou provar aqui, que existem pessoas aqui dentro extremamente engajadas nesse tema, e da gente compartilhar um pouquinho da nossa experiência, da nossa visão sobre este tema tão interessante, como a Gisá já falou. Vou compartilhar aqui a minha tela. Ok. Estão vendo já a minha tela, certo? Perfeito. Então, dentro do estilo de vida, a minha parte coube falar um pouquinho sobre o papel da atividade física. Atividade física e câncer de mama. Tá? Aqui são os meus conflitos de interesse. E para a gente começar a aula, não seria extremamente importante a gente falar esta frase de Barry Lowitz, né, um professor de Los Angeles, onde ele falava o seguinte, que de todas as catástrofes naturais que podem nos acometer, a mais desoladora de todas são aquelas causadas pelo nosso próprio comportamento. Ou seja, tudo que a gente pode fazer no nosso dia a dia que possa trazer algum prejuízo no futuro, isso sim é o mais desolador de todos. E, obviamente, a atividade física está entre um dos pilares desse estilo de vida. Bom, e o que a gente vai falar aqui? A gente vai falar baseado em evidências científicas. Nós conhecemos perfeitamente aquela pirâmide da evidência científica, onde no topo está a meta-análise. Infelizmente, principalmente agora, sempre existiu, mas ficou muito evidente agora, na época do Covid, um outro degrau nesta pirâmide, né, onde tem mensagens da tia de WhatsApp, TikTok, YouTuber e etc. E o pior de tudo é que muitas vezes as pessoas invertem essa pirâmide, colocando até estas mensagens acima de nossas meta-análises. Entretanto, não vai ser isso que nós vamos falar. Nós vamos falar do que a gente tem realmente de evidência científica e não de mensagem de WhatsApp. Aqui são as recomendações iniciais, tá? De prevenção do câncer. Atentar, depois a gente pode deixar essa apresentação disponível do GBCAM e sempre vai ter um QR Code no canto da tela, e esse QR Code, se você apontar aqui no celular, vai diretamente para a referência a qual a gente está falando, tá? Então, fiquem à vontade depois e vocês vão ter acesso a tudo isso. Bom, essas são as recomendações para prevenção do câncer, tá? Mas nós vamos falar especificamente do quê? De 2 delas, que eu gostaria de chamar a atenção. A primeira é de ser ativo fisicamente, sempre, e a gente vai mostrar como. E o importante, que depois do diagnóstico é para prevenir o câncer, mas depois do diagnóstico, todas estas recomendações devem ser seguidas também. Bom, se a gente quiser resumir qual a recomendação da atividade física para reduzir o risco, existem inúmeros e inúmeros trabalhos, mas se a gente quiser resumir, está bem aqui o Instituto Americano de Pesquisa contra o Câncer, ele resumiu muito bem, do seguinte jeito: every day in any way, ou seja, todo dia de qualquer jeito é melhor do que ser sedentário. Mas tudo bem, nós queremos extrair o máximo de benefício e de uma forma consciente, então vamos atrás e vamos buscar
qual seria o jeito da gente conseguir transformar todas essas informações e extrair o máximo de benefício da atividade física para o nosso dia a dia. Quando a gente fala de câncer, eu tenho 2 momentos cruciais que a gente chama de burden of disease, a carga da doença, do câncer na população como um todo. Um é no diagnóstico, resumindo, um é aqui no diagnóstico, e perdão, deixa eu só ativar aqui a minha caneta, um é aqui no diagnóstico e o outro é dos sobreviventes, dos survivors, então no pessoal que acaba o tratamento. E a atividade física ela está diretamente relacionada tanto na incidência quanto nesse pós-tratamento. Isso significa que a atividade física ela está diretamente relacionada à carga de doença, à carga do câncer, que a população como um todo vem enfrentando. Daí a importância de nós recomendarmos e indicarmos a atividade física. Mas como é que a gente vai falar? A gente vai colocar uma paciente dando toda e qualquer desculpa para não fazer atividade física. E nós vamos derrubar todas essas desculpas da nossa paciente. Bom, qual o melhor momento? Nós temos 3 momentos: prevenção, tratamento e segmento. Vamos começar na prevenção. Então, a nossa paciente, ela pode, a primeira queixa dela, dizer, deixa eu aproveitar a vida agora, quando eu adoecer, eu começo a ter hábitos saudáveis, né? Pois bem, só para a gente ter uma ideia, todo mundo conhece o Hallmarks of Cancer, que foi inicialmente publicado em 2000, em 2011 eles foram atualizados, e agora em 2022 acrescentado mais 4, ao todo 14. Mas vamos nos dedicar, vamos nos prender em 2011, onde eu tinha 10 Hallmarks of Cancer. E quando a gente tem esses 10 Hallmarks of Cancer, nós evoluímos muito no tratamento do câncer. Nós temos drogas extremamente úteis, extremamente avançadas e, infelizmente, extremamente caras, que agem em cada um desses Hallmarks. A droga age em um Hallmarks. Pois bem, a atividade física age nos 10 ao mesmo tempo. É a única medida que nós temos hoje que consegue agir nos 10 Hallmarks of Cancer ao mesmo tempo. E está aí a prova, está aí a referência de um grupo mexicano, onde eles vão buscar a fisiologia e mostrar como que a atividade física consegue agir em cada um dos 10 Hallmarks of Cancer. Muito bem, mas a nossa paciente pode achar que os estudos são muito pequenos. Muito bem. Nós temos uma revisão incluindo 770 mil casos de câncer, não é de pessoas, não é de população. Aí são diagnósticos de câncer. E aí é feito todo um forest plot relacionado a qualquer atividade física ou atividade física recreacional, mas resumindo, a gente tem uma evidência forte de redução de incidência e mortalidade para cólon. A gente tem altamente sugestiva de redução da incidência em mama e todos os cânceres, e sugestivas, e assim vai, né, em cada um dos tipos do câncer. Mas o mais importante é que nós temos, sim, evidências, seja sugestiva, seja altamente sugestiva ou forte, contra a incidência e a mortalidade em todos os tipos de câncer, numa revisão com mais de 770 mil casos de câncer. Tá? Mas a nossa paciente ela é chata e ela pode pensar, poxa, mesmo fazendo tudo isso, eu posso ter câncer. Sim, isso é verdade. E tudo será em vão, toda essa dedicação vai ser em vão. Pois bem, nós temos uma meta-análise que mostra que quando o paciente é diagnosticado, mas já tinha atividade física pré-diagnóstico, isso impacta positivamente na sobrevida do nosso paciente. Ou seja, mesmo que você seja diagnosticado com câncer, se você é ativo fisicamente, você tem maiores taxas de cura do que quem era sedentário. Então, daí a importância de a gente começar mesmo antes do diagnóstico. Muito bem. E durante o tratamento, Sandra? Ok, já me convenceu em relação à prevenção, mas e as nossas pacientes já diagnosticadas com câncer? Elas têm algum benefício? Bom, a primeira desculpa seria, bom, eu estou em quimioterapia, é melhor eu ficar em casa descansando, né? Então, vamos ver os benefícios da atividade física durante o tratamento. Primeiro, diminui neuropatia periférica. A atividade física melhora os distúrbios cognitivos, que é uma queixa extremamente comum das nossas pacientes pós-quimioterapia. Então, ela melhora a fadiga cognitiva, a função executiva e a velocidade de processamento. Tudo isso, quando você pratica atividade física,
durante a quimioterapia. Né? Mas eu tenho câncer em estágio avançado. É muito avançado o meu câncer. Muito bem. Foi mostrado a segurança e a factibilidade das intervenções de exercício nos pacientes com câncer em estágio avançado, ou seja, câncer metastático. Mas eu faço a famosa quimioterapia vermelha, que é o terror das nossas mulheres. Muito bem. Veja o que o exercício aeróbico faz. Melhora a cardiotoxicidade dos antracíclicos. E como é que ele faz isso? A gente sabe muito bem o mecanismo de ação de um antracíclico, mas que, resumindo, até por causa do tempo, ele aumenta os espécies oxidativos reativos, né? E esse aumento desses espécies que levam a várias alterações que, por fim, levam à disfunção cardíaca. E o que a atividade física faz? Ela exatamente diminui espécies oxidativos reativos, fazendo com que eu diminua todas aquelas alterações que poderiam levar à disfunção cardíaca. Muito bem, mas eu tenho metástase óssea. E agora, não posso fraturar? Não pode ser arriscado? Ok, mais uma prova que a gente tem benefício, mesmo nestas pacientes com metástase óssea. A atividade física é segura e deve ser recomendada. Muito bem, Sandro, mas quem vai recomendar a atividade física durante o tratamento? Bom, a ASCO acabou de publicar exatamente um guideline sobre dieta, manejo do peso e exercício durante a quimioterapia, durante o tratamento. Então, quando fala de exercício aeróbico, a recomendação é baseada em evidências e eu tenho o nível de força forte para essa recomendação, qualidade de evidência de moderado a baixo. As intervenções dietéticas e a intervenção para perda de peso durante o tratamento, que seja importante falar isso durante o tratamento, eles dizem que não existem prós nem contras, então precisa de mais evidências durante o tratamento para que essa recomendação seja. A gente acaba recomendando tudo isso durante o tratamento. Mas a atividade física, sim, eu tenho uma força de recomendação extremamente importante, extremamente forte. Muito bem, já vimos na prevenção, já vimos durante o tratamento e agora eu quero no segmento. Os pacientes que acabaram o tratamento, né? E como diria a minha paciente, eu acabei o tratamento, agora é só alegria, agora eu quero curtir a vida. Veja os efeitos tardios e como eles colocam uma necessidade médica não atendida. A grande quantidade de queixas de pacientes, mesmo 4 anos após término do tratamento. Foi feita uma pesquisa com quase 1.500 pacientes, e veja, apenas o verde escuro significa que o paciente não teve nenhuma queixa relacionada a isso. Tá? Veja que a grande maioria, mais de 50% dos nossos pacientes, se queixam de alguma coisa. E quem está lá no topo, perda da performance física. Nossas pacientes reclamam de perda de performance física. E daí aonde a atividade física vai influenciar muito, tá? Mas a nossa paciente pode dizer que operou a mama, esvaziou a axila, ela não pode ter o linfedema. Está aqui o efeito do tratamento nas pacientes com câncer de mama, onde tem ganho de força muscular, redução de massa gorda, aumento de massa magra e, principalmente, nenhum risco para aumentar linfedema. Nada. Tá? Então, daí a importância. Mas eu nunca pratiquei atividade física. Vai adiantar eu praticar agora? Muito bem. Aquela mesma meta-análise que mostrou que os pacientes que fazem atividade física antes do diagnóstico, elas também têm um grande benefício quando elas começam a atividade física pós-diagnóstico, com toda essa revisão sistemática e meta-análise, mostra que para todos os cânceres há uma queda da mortalidade, mesmo na atividade física se inicia pós-tratamento. E veja que um dos que mais se beneficiam está aqui, é o nosso câncer de mama. Tá? Então, daí a importância, mesmo quem não iniciou o tratamento, quem não iniciou atividade física pré-diagnóstico ou pré-tratamento. Mas eu estou acima do peso. Adianta alguma coisa? Bom, aqui eu vou deixar para a doutora Luciana, que vai falar daqui a pouco exatamente sobre obesidade no câncer. Não vou me atentar e a gente fica para discutir daqui a pouco em relação à obesidade. Tá? Mas eu não tenho tempo. Essa é uma queixa muito comum para todos nós, até a gente mesmo. Oxa, eu estou trabalhando muito, eu não tenho tempo. Muito bem.
o famoso HIIT, 15 minutos de atividade física. Se você não tem 15 minutos para tirar do seu dia para fazer atividade física, realmente complica. E eles, inclusive, mostram como que esse HIIT, né, a atividade física de alta intensidade, pode beneficiar os pacientes com câncer, que inibe, inclusive, os fatores de crescimento de células cancerosas, derivada de músculo esquelético, assim como também os genes supressores tumorais. E é dessa forma que o HIIT influencia. Mas e o Covid? Por que fazer atividade física? Está cheio de Covid ainda, o Covid não foi embora? Muito bem. Aqui tem um trabalho que mostra os benefícios da atividade física, inclusive nos pacientes que tiveram Covid. E aqui ele mostra todo o benefício, o papel da atividade física no câncer e o papel da atividade física no Covid. Então, aqui a gente sabe que é extremamente benéfico. E, indiretamente, parece que a atividade física nos pacientes com câncer melhora a resposta imune e, provavelmente, melhora a resposta vacinal desses pacientes com Covid. Então, daí a importância da gente mesmo no atual cenário que a gente se encontra. E qual o melhor tipo de atividade física? Aqui que seria bem importante a gente falar. Aeróbico ou de resistência? Musculação ou correr, etc. Bom, a gente tem, dependendo do que eu quero, existem benefícios para a atividade aeróbica e existem benefícios para a atividade de resistência. Mas o mais importante, se eu quero tirar o máximo de benefício, seja na minha função física, seja na qualidade de vida, o mais importante é que, se eu quero o máximo de benefício, a atividade física tem que ser supervisionada. Ou seja, com um profissional, seja fisioterapia, seja educador físico, seja terapeuta ocupacional, esse é o mais importante, que o meu paciente seja supervisionado para que a gente possa tirar o máximo de benefício, o máximo de segurança para os nossos pacientes, tá? Mas eu já estou curado do câncer, então, ok, para você pode ser importante a cura, mas existem pessoas que enxergam diferente. Isso aqui é da internet, todo mundo sabe, que esse vestido claramente é azul e preto e esse tênis é verde e cinza, porém, tem gente que enxerga rosa e branco no tênis e branco e dourado. Acho que é isso, né? Mas depois a gente discute sobre essas cores. Eu posso provar cientificamente, né, que porque os cérebros enxergam azul e preto e verde e cinza, que são as cores corretas desse tênis, do vestido, tá? Enquanto algumas pessoas se preocupam com a cura, outros se preocupam com a qualidade de vida. Eu quero qualidade de vida. E a atividade física melhora a fadiga, melhora a fraqueza, melhora a náusea, melhora a depressão, melhora a ansiedade, melhora linfedema, melhora a qualidade de vida como um todo. Então, além de eu ter esse impacto tremendo no câncer, eu tenho melhora de qualidade de vida. Então, se eu vou falar rapidamente aqui dos benefícios da atividade física, eu vou evitar sedentarismo, vou melhorar a função física, a capacidade aeróbica, a função cardiorrespiratória, muscular, cognitiva, qualidade de vida, tolerância ao tratamento, diminui risco de recorrência, isso significa que eu aumento a taxa de cura, eu vou prevenir e aliviar efeitos a longo prazo. Por fim, eu vou melhorar a capacidade de lidar com o tratamento atual e futuro do câncer. Então, vamos acabar e resumir. Quando indicar o tratamento? E qual o impacto? Na detecção, sim, ele age principalmente na prevenção do câncer. Durante o tratamento, eu vou aumentar a tolerância à droga, aumentar a eficácia do tratamento, diminuir eventos adversos. Nos sobreviventes, eu vou prevenir recidiva, ou seja, aumento cura, diminuo eventos adversos tardios. E mesmo na paliação, eu aumento a tolerância da droga, aumento a eficácia do tratamento, diminuo eventos adversos e diminuo a caquexia. Tá? Mais e mais desculpas. Então, minha paciente não gosta de sair de casa, vai fazer atividade física em casa. Tem agora vários personagens que fazem orientação online. Não gosta de ambiente fechado, então vai para a rua, vai para a praça. Não gosta de ambiente aberto, vai para uma academia. Eu não gosto de conversar, coloca um fone de ouvido e não fala com ninguém. Eu não gosto de barulho, vai fazer mergulho, que você não escuta nada, mas vai fazer alguma coisa. Mas, se ela falar, me deixa em paz, ok, aí você desiste, porque o próximo passo aí é agressão física e nós não queremos mais também a agressão física. Pois bem, quem recomenda e o que recomenda? Veja só, todo mundo recomenda. A Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Americana de Câncer, a ISBOC, onde nós temos exatamente duas, uma
primeiro que estar aqui a doutora Renata Canguçu, que vai falar daqui a pouco, que foi uma das orientadoras, uma das coordenadoras desse guideline da SBOC, a doutora Daniela Roses também, que é uma das coordenadoras desse guideline, que quem não leu, recomendo, que está extremamente gostoso de ler e dá várias dicas para recomendar aos nossos pacientes. E o próprio GBCAM faz uma campanha de exercício físico como remédio. E o resumo das recomendações é isso. Limite tempo sedentário, troque por alguma atividade física, qualquer uma é melhor do que nada. Para as mulheres grávidas, 150 minutos por semana, adultos e idosos, 150 a 300 minutos por semana, crianças, 60 minutos todos os dias, e a gente tem que intercalar com atividades de fortalecimento muscular e atividades multicomportamento de equilíbrio e força para os idosos. E para quem é atleta, quanto mais, melhor. Esse aqui é o resumo de todas as recomendações da atividade física para os nossos pacientes. Mas com todas essas recomendações, eu ainda preciso reforçar, só para a gente ter uma ideia, olha o nível de satisfação com os nossos pacientes, quando eles têm carga de doença moderada, qual o nível de satisfação com o suporte que eles têm? O que é vermelho é extremamente ruim. Os nossos pacientes se queixam muito e eles não têm suporte, mesmo tendo sintomas. Então, imagina sem sintoma, certo? Quando é que a gente vai poder recomendar? Daí a importância que a gente tem que orientar os nossos pacientes. E foi feita essa entrevista com alguns pacientes, só para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, né, apenas 56% dos pacientes falaram que em algum momento da consulta com o oncologista foi citado alguma coisa sobre exercício físico, 50% sobre dieta, e apenas 28% das vezes dos nossos pacientes relataram que em algum momento o oncologista falou alguma coisa sobre peso. Daí porque a gente tem que indicar mais o tratamento. E para acabar, finalizar, a gente tem que ter esse pensamento que a gente chama de upstream. O que é? Que só fazer uma analogia, era como se alguém fosse vendo várias crianças sendo afogadas e aí foi e salvou uma criança. Quando viu, tinha outra criança sendo afogada no rio, foi e salvou. Tinha outra, foi e salvou. Outra criança sendo afogada, foi e salvou. E tinham dois. Quando um que estava lá fora começou a perceber e foi embora. E na hora que ele foi embora, ele pensou, poxa, você vai me abandonar justamente agora que eu estou tentando salvar todas as crianças? Aí o que ele pensou? Não, eu vou lá em cima ver quem é que está jogando essas crianças no rio. Eu vou atrás da causa, eu vou pensar upstream. Então, normalmente, o nosso pensamento é esse downstream, ou seja, depois que o paciente tem câncer, eu lembro que ele tem que fazer atividade física. Depois que ele tem algum efeito colateral da quimioterapia, eu vou lembrar que ele tem que fazer atividade física. Não, mas a gente tem que pensar upstream, a gente tem que pensar lá no início. A gente tem que pensar antes dele ter qualquer problema de saúde. E assim a gente conseguiria fazer exatamente o que Peter Drucker mais diz para a gente. Ele diz, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Recomendando atividade física, fazendo a nossa população ser ativa fisicamente, com certeza a gente vai criar um futuro muito mais saudável. Muito obrigado, tá aí a importância da gente estimular desde pequenos nossos filhos, nossas crianças, né, sobre a atividade física. Agora eu deixo para os nossos colegas continuarem. Obrigada, Sandro. Foi excelente essa aula, excelente mesmo, assim. Eu acho que a gente sempre, a gente que trabalha com câncer de mama vê, né? É muito fácil convencer as pacientes a fazer quimioterapia, por exemplo. A gente convence em 10 minutos a fazer uma quimioadjuvante, leva, sei lá, 10 anos para convencer elas a fazerem exercício físico, porque é sempre uma desculpa diferente, enfim. É muito difícil, é uma conversa que tem que ter mesmo. Vou te falar em 30 segundos. Aqui em Belém, nós dizem, doutor, mas está chovendo. Eu falei, minha querida, se você esperar Belém parar de chover para começar a fazer atividade física, desiste. Né? Muda de cidade. Muda de cidade, porque aqui só existe duas estações do ano. A estação que chove todo dia e a estação que chove o dia todo. Então, né, mas tem paciente que chega e diz que não vai atividade física porque está chovendo. Bem isso. Pessoal, para quem está chegando agora, a Gisá já tinha introduzido o nosso webinar mais cedo, mas só para lembrar, a gente vai ter 3 aulas aqui em sequência, então a do Sandro, agora eu vou chamar pela Luciana e depois a Renata, e aí no final a gente vai ter uma parte de discussão, tá? Então eu vou chamar agora a Luciana, que é médica endocrinologista, assistente do Instituto de Câncer aqui do estado de São Paulo, e médica do Núcleo da Obesidade do Hospital Sírio-Libanês. Eu sei que ela vê muitas pacientes, inclusive eu encaminho muitas pacientes com câncer de mama para ela, pensando em como que a gente pode ajudar em relação à diminuição de peso, né?
tem um impacto muito importante no nosso tratamento. Então, vamos lá, Lu, é com você. Você quer que eu transmita? Ou... Quero. Tá. Você pode ir colocando aqui, então, a aula para mim, por favor? Então, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite da Bruna e da Gisá, né, de participar aqui desse meeting. E o tema que a Bruna me deu foi tratamento e controle da obesidade na paciente com câncer de mama. O que há de novo, né? Isso, pode passar, Bruna. Então, vocês sabem muito melhor que eu, né, que nós vivemos um aumento aí da incidência de câncer de mama nas últimas 4 décadas. E esse aumento do número de casos está relacionado ao aumento da expectativa de vida da mulher, uma melhora no rastreamento, né, a idade materna maior na primeira gravidez e o fator da obesidade, né? E, ao mesmo tempo que a gente vive um aumento na incidência do câncer de mama, a gente vive no mundo uma prevalência maior de obesidade que triplicou desde 1975. Próximo. Então, a gente vive uma epidemia de obesidade e um aumento da incidência de câncer de mama, né? Então, sabe-se que a obesidade é um fator de risco independente no câncer de mama na pós-menopausa. Na pré-menopausa, isso não é visto, até visto o inverso, e fica um pouco nebuloso, né? O fator do peso como fator de risco de câncer de mama na mulher na pré-menopausa, mas é bem estabelecido na pós. A obesidade é associada a menor sobrevida específica por câncer de mama, maiores taxas de complicações relacionadas à cirurgia e radioterapia. A quimioterapia sistêmica parece ser menos efetiva nas mulheres obesas, mesmo quando há ajuste da dose pelo peso. E a terapia endócrina com inibidores de aromatase aparentemente também menos efetiva nessa população. E essa população tem maior chance de recorrência local e maior mortalidade. Próximo. Além disso, a obesidade está associada a muitas complicações, né? Eu coloquei aqui algumas delas: síndrome metabólica, diabetes e eventos cardiovasculares, né? Tem outros efeitos, problemas articulares, apneia do sono, então vários fatores, esteatohepatite, né? Que estão associados à obesidade. Então, é isso também, a mulher, ela tem... por exemplo, você cura ela do câncer, vocês com vários tratamentos novos, né? Só que aí ela fica ainda com fatores de risco, sendo que, por exemplo, eventos cardiovasculares são a principal causa de morte em mulheres com câncer de mama em estadio precoce. Então, vocês fazem todo o tratamento e a mulher vai falecer por outro problema, né? Vai infartar, vai ter diabetes, e isso leva a menor qualidade de vida dessa mulher a longo prazo. Próximo. Então, sabe-se que o câncer de mama na mulher obesa, ele parece ter uma biologia única e agressiva, que provavelmente relaciona-se ao ambiente metabólico tumoral. Então, você tem o tumor, o tecido adiposo fica em volta do tumor, né? E a gente sabe que esse tecido adiposo, ele é um órgão endócrino também, ele não é... os adipócitos, eles não ficam lá inertes, sem produzir nada, né? Então, eles produzem, por exemplo, você tem um aumento da leptina, uma diminuição da adiponectina, você tem ácidos graxos, você tem hipóxia ocorrendo ali, né, nessas células adiposas, você tem uma produção, você tem aromatase no tecido adiposo, então você tem uma maior produção de estrogênio, né, próximo ali às células tumorais, e além disso você pode ter mulheres, obesas, com diabetes, você pode ter hiperglicemia e hiperinsulinemia. A insulina é um fator trófico, né, ela estimula o crescimento. Então, você tem aí um ambiente em volta da célula tumoral, com essas células adiposas que ficam produzindo vários hormônios, fatores inflamatórios que podem estimular as células tumorais. Próximo.
Então, aqui já até aqui mostrei o quanto que é necessário a gente fazer o tratamento, né, da obesidade na mulher com um diagnóstico de câncer de mama. E como avaliar, né? Então, vocês no consultório, saber se essa mulher é obesa ou não. Então, assim, fazer a avaliação do índice de massa corpórea é algo simples, que você faz o peso sobre a altura ao quadrado. Se esse valor der maior que 25, de 25 a 30, a 29,9, a mulher está com sobrepeso, acima de 30, obesidade. Aí você classifica em grau 1, grau 2 e grau 3, ou mórbida, quando o índice de massa corpórea está acima de 40. Mas isso, assim, é algo que é só vamos dizer, um rastreamento, mas é algo ainda que é muito rudimentar, né? Então, o mais importante, e o que a gente busca, é que várias mulheres, você olha, você não fala, pelo peso só, elas não estão, o índice de massa corpórea pode não estar aumentado e elas têm obesidade visceral. E esse tecido adiposo em excesso pode estimular lá as células tumorais. Então, é importante esse conceito da mulher que tem, e os homens que quando ganham peso fica como um formato do corpo de maçã, né? Que é o que você tem obesidade visceral, do que a mulher que tem mais uma gordura nos quadris, que é o formato pera. Então, quem tem mais fator de risco para doenças cardiovasculares, diabetes e câncer, é a mulher com obesidade visceral, a maçã, né? Então, além do índice de massa corpórea, o que a gente faz? Você pode ter uma fita métrica no seu consultório, e aí você faz a medição da circunferência abdominal. Você palpa a crista ilíaca, né, na borda superior da crista ilíaca, e você, passando pelo umbigo, e você mede. Então, nas mulheres, o ideal é a circunferência abdominal estar abaixo de 80. Acima de 88, já o risco está bem aumentado. Então, eu coloquei aqui o que a gente considera, assim, o risco. Então, circunferência abdominal acima de 88. Se você puder, você pode também fazer uma bioimpedância, né? Nutricionistas também fazem aquela prega cutânea, né? Tem para fazer a prega cutânea, você pode fazer uma bioimpedância, ou você pode pedir, quando a sua paciente for fazer a densitometria óssea, no mesmo aparelho da densitometria óssea, eles têm um software que faz a avaliação da composição corporal. Então, você pede densitometria óssea e densitometria de corpo inteiro, com avaliação da composição corporal, tá? E você pode colocar cálculo de Watt, que é o tecido adiposo visceral, né, em inglês, Visceral Adipose Tissue. Então, você pode pedir esse exame, é bem interessante, porque aí vai dar quanto que a mulher tem de porcentagem de gordura corporal e se ela tem aumento da gordura visceral. Então, uma gordura corporal acima de 30 indica que a mulher também está com gordura corporal aumentada. Então, além do índice de massa corpórea, é muito interessante fazer essas análises, porque só o peso em si, você perde várias pacientes que você poderia ajudar. Próximo. Então, e como o tratamento? Então, assim, falar sobre obesidade não dá para antes falar sobre melhora da alimentação e atividade física, que o Sandro já falou super bem, né? Então, da alimentação, assim, durante a consulta a gente conversa, vê qual que é o padrão alimentar da mulher, se ela tem um padrão mais hiperfágico, que sente mais fome, come mais nas refeições, ou se é aquela mulher que belisca, e de acordo com esses padrões, nós usamos assim para escolher o tratamento, se necessário medicamentoso, né? Mas de uma forma geral, então a gente busca diminuir a ingestão calórica. É importante falar que, assim, depois da aula do Sandro, a atividade física é muito importante e ajuda no controle do peso. Mas ela sozinha, se a paciente só falar, não, vou começar a fazer atividade física, e ela não mexer na alimentação, ela não vai perder peso, ela vai manter, né? A atividade física serve muito mais para manter o peso do que para perder. Então, para perder peso, eu explico para a paciente que precisa diminuir a ingestão calórica, né? E aí a gente conversa sobre diminuir as porções, né?
preferir alimentos in natura, evitar a dieta hipercalórica e ultraprocessados, tudo isso porque estimulam aí a maior acúmulo de gordura visceral. Aumentar a atividade física, como o Sandro já falou, tentando colocar exercício aeróbico de resistência, sempre indo devagar, falando para a paciente que o hábito, que aos poucos, né, mudar os hábitos não é fácil, mas que a gente consegue, e que se ela começar pelo menos uma vez por semana, já fico feliz. Aí quando volta você vai, não, vai tijolinho por tijolinho, você vai ajudando essa paciente a mudar o estilo de vida dela e conseguir incorporar atividade física também na rotina, né? Esse aumento da atividade física, ele vai levar aí a então, diminuição da gordura e assim diminuir níveis de estrogênio e insulina, como eu falei, que podem estar colaborando, podem influenciar nas células tumorais. Importante também falar do sono, né? A mulher que dorme mal diminui a chance dela perder peso. Então, estratégias aí de higiene do sono, às vezes precisa medicar, né? Mas é outra coisa que a gente tem que conversar. E o suporte psicológico. Todos os trabalhos que viram modificação de estilo de vida na mulher com câncer de mama também inclui suporte psicológico. Próximo. Então, aqui eu tenho uma revisão sistemática da Cochrane, que foi agora de 2020, né, em que eles incluíram 20 estudos, 2.028 mulheres com câncer de mama, com sobrepeso ou obesidade, e fizeram um segmento de 30 a 36 meses, um segmento relativamente curto, né? Todos esses trabalhos, eles tinham ou dieta associada à atividade física, atividade física e acompanhamento psicológico, ou era só atividade física e acompanhamento psicológico, mas eram esses três fatores, e aí tinha combinação. Assim, as mulheres apresentaram melhora da qualidade de vida em geral, mas os dados ainda são muito limitados quanto à sobrevida global, né? Sobrevida livre de doença e recorrência. Então, ainda não existem estudos, né? Com tempo também muito pelo tempo de segmento, que mostrem esses desfechos. São necessários estudos a longo prazo para determinar o quanto que a modificação do estilo de vida realmente altera o desfecho na mulher com câncer de mama. Tem um estudo que chama Be Well, que com 10 anos de acompanhamento, que já foi iniciado, e os primeiros resultados serão em 2030. Acho que esse será um estudo, assim, bem bacana. Próximo. E o tratamento medicamentoso, né? Acho que a gente tem que saber que a obesidade é uma doença, e 80% ela é uma doença com 80% de fatores genéticos, né? E que a pessoa não está acima do peso porque ela é danada, porque ela não é que ela é fraca. Então, tem que tirar esses conceitos da cabeça e realmente tentar ajudar essa paciente com obesidade, e muitas vezes é necessário tratamento medicamentoso. Então, é muito frequente a gente ter um preconceito do tratamento medicamentoso da obesidade, como se aquela pessoa que vai tratar com remédio é porque ela não tem força de vontade. Então, tem que tirar esse estigma, né? E a gente tem alguns medicamentos, infelizmente, a gente não tem um arsenal terapêutico muito grande. Aqui no Brasil, aprovado, a gente tem a sibutramina, que inibe a recaptação da serotonina e da noradrenalina. Então, tem aí um efeito central de diminuição da fome, e ela tem um resultado aí, os pacientes perdem em média 8%, 6 a 8% do peso corporal. Tem o Orlistat, que é o antigo Xenical, hoje ele chama Lipblock, né? Também é um efeito, a ação assim, na perda de peso é menor que a sibutramina, é menos que 8% do peso corporal. Ele inibe a lipase pancreática, né, que digere a gordura. Então, você
você diminui 30% a absorção do que você come de gordura. Ele pode ser usado principalmente para homens, mas aqui geralmente mulher não come tanta gordura igual homem. Mas pode ser associado, por exemplo, a sibutramina causa obstipação. Então, você pode associar o Orlistat para ajudar nessa obstipação, no tratamento do efeito colateral, e aí você aumenta a eficácia do tratamento. Esses, então, a gente tem há muito tempo aqui no Brasil, né? O que a gente tem, assim, nos últimos anos, mais novo, é a liraglutide, que vocês têm, que é o Victoza e Saxenda, que é um análogo de um hormônio que é produzido no intestino, que chama GLP-1, e ele tem ação central, não tem ação na serotonina, noradrenalina, esse próprio GLP-1, ele age no hipotálamo, diminuindo a fome e aumentando a saciedade. Além disso, diminui o esvaziamento do estômago e os pacientes, então, sentem mais saciedade. Então, esse é um remédio aí que mais recentemente nós temos, e com uma eficácia um pouco maior aí, de 8% a 10% de média de perda de peso corporal. E essas são as drogas aprovadas para perda de peso no Brasil, tá? Pela Anvisa. Outra droga que está aprovada é o naltrexone, a associação de naltrexone e bupropiona, que nos Estados Unidos chama Contrave. Aqui, no Brasil, ela foi aprovada pela Anvisa, mas ainda não foi liberada, não tem precificação, então a gente não tem como prescrever para os pacientes. Também tem aí uma eficácia de perda de peso menos que 10%, tá? Mas tudo isso, o endocrinologista, ele tem o papel de acordo com o padrão alimentar do paciente, de acordo com as características de cada paciente, ele individualiza e ele tenta escolher qual que é o melhor remédio para aquele paciente, entendeu? Então, meio que se o paciente é mais de beliscar, então seria mais esse Contrave ou sibutramina, se ele é mais hiperfágico, seria o liraglutide, e assim vai, né? Mas agora, outra droga que tem nos Estados Unidos, que a gente ainda não tem aqui no Brasil, é a associação de topiramato e fentermina, e recentemente, a gente, não sei se vocês viram, a gente tinha a locarcerina, que era o Belvic, mas foi retirado do mercado em 2020, porque teve um estudo que mostrou o aumento do risco de câncer. Foi um estudo um pouco controverso, foi aumento do risco de câncer em geral, mas foi tirado do mercado. Então, pacientes com índice de massa corpórea acima de 30 ou índice de massa corpórea acima de 25 com comorbidade é a indicação clássica de tratar com remedicação. E sempre eu avalio se o paciente já tentou, já fez tratamento medicamentoso ou não, se é virgem de tratamento. Geralmente, às vezes, se não tem uma obesidade tão importante, eu inicio só a orientação de modificação de estilo de vida. Mas, quando necessário, acho que a medicação é muito importante, ajuda muito. Próximo. Mas agora vocês devem estar falando, outra coisa, antes disso. Quando teve o estudo do Saxenda, né, do liraglutide, foi visto um aumento do número de câncer de mama específico nas mulheres que usaram o Saxenda versus o placebo. Não foi estatisticamente significativo, mas foi uma preocupação que a comunidade médica teve se aquela droga poderia ou não aumentar o risco de câncer de mama. Então, recentemente saiu uma meta-análise que incluiu 52 trials, 48 mil dos 67 pacientes, que mostrou que os agonistas de GLP-1, então, como eu falei, liraglutide até agora, né, que eu falei que é o Saxenda ou Victoza, não estão associados ao aumento de câncer de mama e lesões benignas na mama, tá? Então, eles não estão associados, eles podem ser usados no tratamento, e o futuro, acho seria importante avaliar até se essas medicações têm algum efeito benéfico primário e secundário na prevenção do câncer de mama, tal a potência que elas têm de perda de peso. Próximo.
E agora vocês devem estar falando, mas ela não falou ainda do remédio que a gente mais ouve falar, que é o Ozempic, né? Então, o Ozempic é o semaglutide, ele é uma molécula muito semelhante ao liraglutide, que é o Saxenda, só muda a troca de alguns aminoácidos, né? Ele também é um análogo do GLP-1, aquele hormônio intestinal. Só que aqui no Brasil, eu não falei ali, porque ele é aprovado pelo FDA e pela Associação Europeia para perda de peso. Então, pacientes que não têm diabetes, ele é aprovado como droga para obesidade, mas aqui a Anvisa ainda não liberou. Então, no Brasil, ele ainda fica como off-label para perda de peso. A grande vantagem dele perante o liraglutide é que ele é semanal, né? Então, só isso já poderia aumentar a aderência do paciente. Mas não é só isso que torna ele mais efetivo. Então, os estudos que compararam o semaglutide com o liraglutide, e aí semaglutide, né, que é o Ozempic, em doses até mais altas que a gente tem no Brasil, que é a dose para diabetes. Então, aqui no Brasil, a gente só tem as doses de 0,25, 0,5 e 1 miligrama. Fora, nos Estados Unidos, na Europa, tem a dose que chega até 2,4 miligramas, e aí a medicação tem outro nome, não é Ozempic, é Wegovy, mas é o semaglutide. Então, viram que essa é a dose máxima de 2,4 miligramas para perder peso. Então, quando comparado à dose máxima de Saxenda, que é 3 miligramas, a média de perda de peso do semaglutide foi de quase 16% do peso corporal, versus 6,4% do liraglutide. Como falei, alguns estudos do liraglutide vai a 8%, no máximo 10%. Então, além de ter a facilidade posológica dele ser semanal, você tem uma maior eficácia da medicação. Ela perde mais peso, né? Próximo. Outra promessa aí, que deve chegar no próximo ano, ou, né, 2024, é o tirzepatide. O tirzepatide é uma medicação que é o GLP-1, né, age no receptor do GLP-1, mas age também no receptor do GIP. Então, ele tem essa dupla, é como se fosse um semaglutide mais alguma coisa, né? E esse tirzepatide mostrou ser superior ao semaglutide, com uma perda aí média de peso que pode chegar até a 30% do peso corporal. Então, é algo que a gente sim, espera aí que nos próximos anos que seja outra ferramenta para ajudar a perder peso. Até tem muita gente falando que a cirurgia, por exemplo, bariátrica, que no futuro vai diminuir muito, né, o número de pacientes candidatos à cirurgia bariátrica, porque essa droga, em quem responder, é sempre bom saber. 10 a 15% dos pacientes não respondem, pelo menos eu tenho essa experiência com o Ozempic e com o Saxenda. Então, não é todo mundo que responde, mas quem responde pode perder até 30% do peso corporal com o tirzepatide. Próximo. Então, conclusão, a obesidade é um fator de risco independente no câncer de mama, na pós-menopausa, né? Na pré-menopausa ainda é algo que ainda não foi bem estabelecido. Estratégias de modificação do estilo de vida são importantes na prevenção, né? Durante e após o tratamento de mulheres com câncer de mama. Terapias medicamentosas para a obesidade podem ser aliadas no tratamento de mulheres com câncer de mama. Então, assim, eu fui procurar, se você, assim, trials de tratamento medicamentoso com mulheres com câncer de mama, você quase que não encontra, né? Então, é algo, acho que bem, uma área bem promissora aí, de avaliar essas mulheres com tratamento medicamentoso. E como eu falei, sempre precisa também são estudos a longo prazo, né? Porque os desfechos que a gente gostaria de ver, que é recorrência, mortalidade, são desfechos que requerem esses estudos mais a longo prazo. Então, por isso também da dificuldade de serem feitos. Obrigada. Excelente. Obrigada, Luciana.
Vamos deixar para conversar na sequência, que a gente ainda tem uma super aula aqui da Renata Canguçu. Então, a Renata, ela é oncologista, ela é especializada em tumores femininos pela Rede Dor Bahia, e ela também tem uma formação especial em oncologia integrativa pelo Metabolic Medical Institute. E então ela vai trazer para a gente um pouco dessa visão da oncologia integrativa dentro da nossa oncologia tradicional. Rê, é com você agora. Boa noite a todos, muito obrigada ao GBCAM pelo convite, é uma honra estar aqui para falar de um assunto que eu gosto muito, um prazer ouvir essas duas aulas, né, como eu falei, falar depois de Sandra é sempre um desafio, a aula de Luciano também foi excelente, mas eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito desse tema, que é a oncologia integrativa. Tudo ok aí com a tela? Nós progredimos, né, com relação à redução de mortalidade do câncer de mama, melhora da sobrevida em 5 anos do câncer de mama, e por isso passamos então a ter um olhar especial com relação à qualidade de vida dessas pacientes. O timeline das publicações com relação a esse termo, oncologia integrativa, é crescente, mas vejam que é recente, é um termo recente. Então, nos últimos 10 anos é que nós começamos a ver publicações a respeito desse tema. É importante a gente diferenciar, né, com relação a essas terminologias, porque ainda há uma certa confusão com relação à terapia alternativa, onde a gente substitui um tratamento de medicina convencional pelo alternativo, e isso na oncologia nós já sabemos que acaba tendo um pior prognóstico, então não é recomendado que a gente faça a opção de uma terapia alternativa. No entanto, existe a opção de fazer terapia complementar, onde a gente associa a terapia tradicional com terapias complementares, e quando a gente faz, então, essa combinação com um embasamento científico, é quando a gente está falando de oferecer, então, a terapia integrativa, e essa seria o melhor dos cenários. E a essência dessa terapia integrativa é uma parceria do médico com o paciente, onde o paciente deixa de ser um coadjuvante no seu processo de tratamento e passa a ser um ator principal, lembrando sempre que a saúde é de responsabilidade individual. E é tão importante nós falarmos sobre isso, porque nos pacientes oncológicos, cerca de 80% deles irão, em algum momento da sua doença, fazer uso de fitoterápicos, de suplementos nutricionais e outras terapias complementares. E aqui é um estudo que fala que aqui há uma concordância com relação à visão do médico oncologista e os pacientes oncológicos, pois ambos 2 em cada 3 oncologistas e pacientes oncológicos acreditam que o uso dessas práticas integrativas podem melhorar a qualidade de vida. Cerca de 55% desses médicos oncologistas afirmaram recomendar as práticas integrativas. No entanto, apenas 28% das pacientes disseram fazer uso de prática integrativa pela orientação do oncologista. E aqui há uma outra divergência também com relação à importância da prática integrativa, a visão do oncologista, quanto à visão do paciente oncológico, pois cerca de 60% dos pacientes oncológicos acreditavam que a prática integrativa pode impactar na sobrevida, e cerca de 36% dos médicos oncologistas acreditavam que pudesse haver esse impacto. Como estamos com relação a essas práticas no Brasil? A prática mais utilizada no Brasil é a cirurgia espiritual, que foi a mais descrita nesse estudo aqui. Com relação ao sexo, as mulheres acabam procurando mais frequentemente as práticas integrativas quando comparada aos homens. Com relação à idade, as pessoas com mais de 50 anos procuram mais do que aquelas com menos de 50 anos. E com relação ao serviço, as pessoas que estão no serviço privado fazem uma busca mais intensa do que aquelas que estão no serviço público. Com relação ao sítio de doença mais comum, o câncer de mama é o segundo sítio que mais tem busca pelas práticas integrativas. Qual o motivo disso tudo? O que é que o paciente busca? Busca melhorar a qualidade de vida, busca melhorar os controles dos eventos adversos relacionados ao tratamento oncológico, melhorar o sistema imunológico e também manter a esperança. Cerca de 70% dessas pacientes não comentam com seus médicos
Primeiro porque o tema não costuma ser abordado na consulta, mas principalmente porque elas têm medo de que o médico diga que não deve continuar. E como eu disse, muitas delas depositam esperança nessa prática integrativa. Então acaba com isso, não comentando com o seu médico. E essa combinação de fazer uso de uma prática sem conhecimento do médico, também às vezes do farmacêutico, pode ser extremamente perigosa e gerar não apenas eventos adversos, mas um impacto na eficácia do tratamento oncológico. Então, nós sabemos que o uso das práticas integrativas é extremamente prevalente, mas é muito pouco informada, costuma ser, na maioria das vezes, autoguiada e não supervisionada. Então, o que é que nós podemos fazer para melhorar esse cenário? Estabelecer uma comunicação eficaz, perguntar ativamente sobre o uso de suplementos, de ervas medicinais, ter uma mente aberta com relação a isso, né, tentar não julgar esse paciente, porque dessa maneira a gente, estabelecendo essa comunicação respeitosa, vai estabelecer um vínculo de confiança e o paciente vai se sentir à vontade para mencionar todas as coisas que faz uso, uma relação compassiva. Diversos centros no Brasil e no mundo de referência no tratamento oncológico já têm serviços de oncologia integrativa, e hoje nós temos o apoio, o endosso da ASCO e da ESMO para as práticas integrativas no cenário do câncer de mama. O que nós fazemos durante a consulta de oncologia integrativa, tanto para pacientes com câncer, quanto para pacientes sem câncer, mas que desejam saber o que fazer para a prevenção, as orientações costumam ser comuns. Fazemos a ponderação com relação ao uso de suplementos, a orientação sobre possíveis benefícios com práticas integrativas e recomendação de estilo de vida. Suplementos, os pacientes costumam utilizar de uma maneira muito frequente porque, diante do diagnóstico de câncer, independente do estágio, o paciente acredita que está diante de uma doença com prognóstico ruim. E, com isso, amigos e familiares acabam, na tentativa de ajudar, oferecendo, muitas vezes, coisas que têm promessas de efeitos mágicos. Mas o que realmente vale a pena? É importante a gente saber que existem algumas coisas que podem ter potenciais benefícios, que podem aliviar a ansiedade, aliviar medo, mas existem potenciais riscos também com algumas estratégias. Efeitos colaterais, interações com drogas, atraso no tratamento efetivo e, principalmente, quando a gente fala em manipulação, também a preocupação com controle de qualidade. Quando a gente fala em efeitos mágicos e algumas estratégias que podem atrasar o tratamento efetivo, existem algumas pessoas que fazem uso, por exemplo, do CBD, acreditando que não apenas pode ser capaz de reduzir alguns efeitos colaterais, mas que pode curar o câncer. E o uso de quantas ervas medicinais que são utilizadas acreditando na possível cura do câncer também. E quem não lembra da fosfatanolamina, do avelose, da babosa, o uso excessivo de polivitamínicos em doses altíssimas, né? Então, a gente precisa realmente entender o que é que realmente vale a pena e como é que a gente vai fazer a orientação dos nossos pacientes. Esse foi um estudo aqui que levantou, então, prevalência, dose e razão do uso desses suplementos nutricionais em pacientes com câncer. 31 mil pacientes sem câncer, 2.700 pacientes com câncer, onde a gente viu aqui que os pacientes que têm o diagnóstico de câncer consumiram muito mais suplementos nutricionais do que aqueles que não têm o diagnóstico de câncer, mas interessante é que, apesar deles fazerem a busca pelo suplemento nutricional, eles têm um menor consumo de nutrientes do próprio alimento, então muitas vezes deixam de se alimentar de uma forma mais completa, né, acreditando que os nutrientes estão sendo suficientes pela suplementação oral. E um maior consumo de vitaminas nesses pacientes com diagnóstico de câncer, chegando a níveis de vitaminas muitas vezes inaceitáveis. E a gente sabe que isso pode oferecer um potencial com interação medicamentosa durante o tratamento oncológico. Esse foi um estudo que mencionou uma potencial interação medicamentosa com ervas medicinais e suplementos durante o tratamento com câncer. E aqui, durante o tratamento com câncer, foi um estudo pequeno, 67 pacientes, mas a maioria tinham diagnóstico de câncer de mama, e houve um maior risco de interação medicamentosa para aquelas pacientes que faziam uso de ervas medicinais, chegando a 92% de risco. Os top 10 suplementos em pacientes oncológicos, aqui vitamina D, cálcio, os polivitamínicos, ômega 3, vitamina B12, vitamina C, glucosamina.
coenzima biotina. Aqui um alerta para os pacientes que fazem o uso de hormonioterapia, o uso de extrato de toranja, que costuma ser um risco altíssimo de interação medicamentosa com a hormonioterapia. Com relação à vitamina D, isso daí merece uma aula inteira, né, porque são tantos estudos que saem cada vez mais frequentes em diversos cenários, diversas doses, diversos desfechos, merece uma aula inteira para que a gente consiga estabelecer, e eu acho que a gente vale a pena discutir sobre isso depois na parte da discussão de como nós temos feito essa orientação com relação à vitamina D e câncer. Mas como é que a gente costuma conduzir, então, na prática, né? Estabelecer uma relação de confiança e credibilidade é essencial, mas esclarecer aos nossos pacientes com relação às possíveis expectativas que eles tenham dessas práticas, discutir as evidências científicas, abordar questões como dose, ok, pode usar a vitamina D se estiver com deficiência, mas não na dose de 50 mil dia, como às vezes a gente vê. Oferecer algo que a paciente possa usar. Como eu disse, muitas vezes é depositado esperança em algumas práticas, então talvez avaliar o que seria possível manter com segurança. Aqui tem uma tabela que costuma ser interessante para utilizar raciocinando. Se é algo que tem uma segurança estabelecida com um benefício razoável, ok, recomende. Se não é seguro, não tem benefício comprovado, suspenda. Mas se de repente é algo que tem segurança e um benefício ainda interrogado e algo que é realmente extremamente importante para o paciente fazer, pode se tolerar ou discutir com ele realmente em relação de risco-benefício. Se é algo que tem uma segurança interrogada e um benefício, talvez, para o paciente, a gente precisa realmente orientar para que o paciente faça a escolha de uma forma muito mais consciente. Esse é o aplicativo que eu gosto de usar com relação a ervas medicinais, que ajuda a gente a nortear das possíveis interações medicamentosas com o nosso tratamento oncológico. Aqui, com relação às nossas práticas integrativas, tem as principais que foram recomendadas aqui na ASCO com relação a controle de ansiedade, desordens do transtorno do humor, melhora de qualidade de vida, e nível A nessas recomendações, massagem, yoga e meditação. Esses são diversos estudos aqui que avaliam, então, melhora da fadiga, melhora da qualidade de vida com o uso de massagem. Hoje, na nossa clínica, a gente tem a rotina do paciente que está fazendo quimioterapia receber massagem durante a quimio, é super interessante. Efeitos da yoga e massagem também em pacientes que estão em tratamento oncológico, como reduzindo estresse, reduzindo ansiedade, melhorando qualidade de vida. Aqui, redução de depressão, redução de ansiedade nessa meta-análise, melhora de fadiga em pacientes que estão fazendo tratamento para câncer de mama, fazendo massagem. Com relação a yoga, aqui a recomendação da ASCO, aqui a recomendação da ASCO, como sendo no nível B para redução de ansiedade, melhora do humor, melhora de qualidade de vida. Meditação, os diversos questionamentos com relação a essa relação de estresse e câncer, com alteração do ritmo circadiano e a ruptura desse ritmo circadiano impactando na defesa imune, modulando a imunidade inata e, consequentemente, impactando na progressão tumoral. E existem alguns estudos que mostram que a meditação pode controlar estresse, melhorar a qualidade de vida, melhorar a resposta imune, melhorar a qualidade de sono, melhorar a ansiedade, a depressão. Aqui, pelo guideline da ASCO, melhora a ansiedade, nível A de recomendação, depressão e transtornos de humor também nível A, qualidade de vida também nível A. Aqui, eu gosto de falar desse estudo desses ratinhos, foi um estudo que foram injetados células tumorais em ratinhos e estabelecido padrões para cada um deles. Um primeiro grupo não recebia choques elétricos, um segundo grupo recebia choques elétricos de maneira contínua e um terceiro grupo recebia choques e depois passou a entender que ao subir nessa alavanca aqui ele conseguia controlar esses choques, então ele passava a controlar o estresse. E os ratinhos que mais rejeitaram as células tumorais não foram aqueles que não tinham estresse, e sim aqueles que aprenderam a controlar o estresse. Então, talvez, levando a gente a raciocinar que, claro, é impossível evitar o estresse da nossa vida, mas se a gente souber gerenciar melhor esse estresse, talvez a gente tenha um impacto melhor na nossa qualidade de vida. Aqui são alguns também dos raciocínios com relação ao embasamento da acupuntura, yoga, meditação e exercícios físicos para o controle de estresse, e um estudo que fez também o levantamento do uso farmacológico de beta-bloqueador, acreditando que possa ter um impacto na redução de progressão tumoral.
Com relação à acupuntura, pouquíssimos eventos adversos, indicações muito amplas, como dor, náusea, fadiga, xerostomia, ansiedade, alteração do humor, transtorno de sono, e aqui é uma revisão sistemática com 41 ensaios clínicos randomizados e 8 sintomas avaliados, que foi concluído que a acupuntura poderia, sim, ser eficaz no controle de náusea e vômito induzida pela quimioterapia, neuropatia periférica e impacto cognitivo, coisas que são extremamente difíceis, a neuropatia e o impacto cognitivo, de nós manejarmos. Além disso, já sabemos também dos dados que são muito robustos com relação ao papel da acupuntura nos sintomas musculoesqueléticos induzidos pelos inibidores de aromatase, drogas que nós sabemos que podem até haver redução da adesão ao tratamento em cerca de 30% por conta desses eventos, e a acupuntura pode ser capaz de reduzir em até 50% desses sintomas. Aqui no guideline da ASCO, a acupuntura, então, foi utilizada nível C para transtorno do humor, nível C também para controle de dor, e aqui nível C para melhora de qualidade de vida, além de ser também possível de utilizar para fogachos em mulheres na menopausa precoce. Com relação a essas recomendações de estilo de vida, é super importante que a gente saiba. A gente, claro, precisa ter um nutricionista ao nosso lado, mas pelo menos a recomendação básica com relação à alimentação que a Organização Mundial de Saúde faz, é importante que a gente faça, sim, pelo menos para dar um embasamento para esse paciente seguir as orientações posteriores da nutricionista. Com relação à dieta, a Luciana já falou muito bem com relação ao papel de tudo isso na obesidade e no câncer. A gente ouve muito frequentemente: elimine todo açúcar, porque o açúcar causa câncer, a dieta cetogênica e a sua potencial capacidade de curar o câncer. Quantas vezes nós não ouvimos essas coisas? A estratégia do uso da água alcalina como também sendo potencial cura do câncer. Então, a gente precisa saber como responder aos pacientes dessas estratégias que realmente não têm embasamento para curar câncer, as diversas estratégias alimentares que nós ouvimos na mídia, e nós precisamos entender um pouquinho disso. Esse estudo é muito bacana, que fala do impacto de cada uma dessas doenças, cada uma dessas estratégias alimentares no câncer, mas o fato é que cada uma delas, o papel que vai ter na paciente com diagnóstico de câncer é o mesmo, de ter a mesma meta, de manter um peso saudável. Então, como a Luciana já falou, de toda a importância de se manter um peso saudável para um paciente que tem um diagnóstico de câncer ou não, né, a gente precisa mesmo que a paciente mantenha esse peso saudável, e qual estratégia será utilizada para isso realmente é algo que não é o mais importante. Nós, durante muito tempo, acreditamos que a prática de atividade física tinha um papel apenas por ser uma estratégia auxiliar na perda de peso. Hoje em dia, nós entendemos muito mais como atividade física, como o Sandro falou brilhantemente, que eu não esperava diferente, de toda a importância dessa prática de atividade física para a vida e também para quem tem o diagnóstico de câncer. Aqui alguns dos estudos que embasam essas indicações: redução de mortalidade de cerca de 48% por todas as causas, é algo que realmente a gente não tem como abrir mão para as nossas pacientes. Então, a gente precisa realmente reforçar essas recomendações para todas as pacientes. É inaceitável que alguém passe pelo nosso consultório com diagnóstico de câncer e não tenha essa recomendação. Aqui, o estudo que foi publicado da SBOC, como o Sandro já mencionou, eu vou passar por ele, mas o fato é que 75% dos pacientes com diagnóstico de câncer ainda estão sedentários. Então, a gente precisa fazer algum tipo de motivação para esse paciente, tentar motivar esses pacientes de alguma maneira. Essas são diversas das razões que fazem com que essas pacientes estejam sem se exercitar adequadamente, mas é como se a gente estivesse deixando essa paciente abrir mão de uma medicação, entre aspas, né, extremamente eficaz contra o câncer. Lembrando aqui que dar exemplo pode ser motivacional, a gente tem alguns estudos que mostram isso. Esse foi o estudo que eu acabei
publicando juntamente com a LACOG, falando a respeito da influência do estilo de vida doméstico na prescrição de hábitos de vida saudáveis. Foram 267 médicos que responderam ao questionário e identificado que os médicos que não se exercitam têm o risco 2,48 vezes maior de não orientar sua paciente adequadamente sobre a importância de mudar estilo de vida. Então, nós temos um papel também com relação à motivação dessas nossas pacientes. Era isso. Obrigada. Obrigada, Renata. Foi ótima a aula. Acho que isso que você falou em relação ao estudo também é super importante, né? A gente sabe que mais ou menos 20 a 30% dos casos de câncer são reduzidos só com dieta e exercício físico. Então, faz parte da gente, como oncologista, também ver, né? Tem esse papel de educação também, né? Eu acho super importante mesmo, e fazer isso não apenas com quem está como paciente, mas com toda familiar que estiver acompanhando. Eu costumo sempre abordar a importância na prevenção também, né? A gente precisa ter esse papel, eu acho. Com certeza. Pessoal, a gente vai abrir agora para discussão. Tem já uma pergunta aqui, deixa eu já começar. Tem uma pergunta da Heloísa, da Elo, para a Luciana. Alguma restrição para indicar tratamento medicamentoso para perda de peso durante a quimioterapia? Estou aqui. O meu vídeo eu não estou conseguindo colocar. É porque eu caí do... Tá? Então, eu normalmente... Peraí. Ah, tá. Aqui, ok. Apareceu, pronto. Então, durante a quimioterapia, eu acho assim, eu normalmente não trato, né? Geralmente a Bruna, né, me encaminha a paciente depois que ela fez o tratamento. Pensando aqui, assim, eu tenho assim, pacientes que eu acompanho que estão, por exemplo, usando alpelisib, aí sim, assim, mas mais pelo diabetes, né? Não da perda de peso. Eu sempre oriento a modificação do estilo de vida. Agora, medicar durante a quimioterapia com tratamento para obesidade, durante a quimio eu nunca coloquei, porque tem efeitos colaterais a quimio, né? E aí, por exemplo, um dos efeitos colaterais do Ozempic, do Saxenda, é a náusea, a obstipação. Então, isso pode atrapalhar aí o manejo de vocês aí do oncologista. Então, geralmente, se eu for medicar, é depois. E o que eu percebo é que, normalmente, quando elas estão fazendo quimioterapia, elas perdem peso. Elas estão perdendo peso. Depois que faz a quimioterapia, elas dão uma relaxada, e aí é que elas vão ganhar mais peso. Então, eu não tenho nenhuma paciente que eu dei medicamento para obesidade durante a quimio. Deixa eu aproveitar e entrar numa seara que tem a ver com a Luciana, com a Renata, Sandro, fica à vontade. E o papel da metformina, né? Você falou bem do como a resistência insulínica é um fator de risco para desenvolver todo esse microambiente tumoral e talvez ser um dos gatilhos para piorar o câncer, desenvolvimento do câncer nas pacientes que estão sobrepeso ou que têm resistência insulínica. A gente tem alguns estudos falando da metformina como um agente anticancerígeno. Teve até uma apresentação recente, acho que foi em San Antônio. Como é que você vê isso como endócrino? Como é que a Renata vê isso na medicina integrativa? Até faltou eu colocar, né, da metformina aí na aula também, vi esses estudos, assim, não tem muitos, né, assim, com certeza o papel da metformina com anticâncer não é algo assim super estabelecido, né, mas eu acho que, assim, se você for pensar, a metformina, para perder peso, ela é ruim, tá? A gente dava assim quando não tinha medicamentos melhores. Então, se a paciente é obesa, eu prefiro já iniciar, por exemplo, um agonista do GLP-1 se ela não tem nenhum fator de risco. Agora, é algo que também pode se pensar, né? Se a paciente tem uma resistência à insulina, perdeu peso, para você manter depois, e se não melhorou totalmente, acho que é uma das... O grande problema do agonista do GLP-1 é o preço, né?
Então, agora, a metformina é muito acessível, é de graça, e tem muito poucos efeitos colaterais. Então, eu acho que tem que ficar, principalmente, né, no SUS, em que a gente não tem aí os agonistas de GLP-1, eu acho que é uma alternativa para as pacientes, sim. Metformina, eu acho que está ali para duro com a vitamina D, de quem tem mais, né, estudos de todos os sentidos, de que é bom e de que não é bom, mas, assim, o racional faz muito sentido, né, eu acho que a gente só falta, assim como eu acredito também na questão da vitamina D, que a gente só falta ter um estudo grande feito da maneira correta, porque, assim, apesar de terem diversos estudos, cada um faz de um jeito, cada um faz de uma dose pega populações diferentes, enfim, então eu acho que o desenho de estudo que foi feito, né, amplo e de um jeito único, eu acho que isso dificulta realmente a gente ter uma avaliação mais precisa. E essa foi uma crítica com relação a isso, do que foram várias respostas no editorial depois, né, com relação a ao estudo que foi negativo, que foi super frustrante com relação a esse papel da metformina. O que eu costumo fazer aqui, além da gente ter a limitação, porque tem muitos pacientes que realmente não têm condição financeira de fazer uso do GLP-1, a gente aqui tem limitação, às vezes, a depender de convênio, até mesmo para conseguir marcar consulta com o Nutri, marcar consulta com o endócrino, né, e por isso a gente acaba muitas vezes intervindo em algumas coisas, né, nesse cenário. Então, se a paciente tem uma intolerância à glicose, né, eu acho que iniciar com uma metformina, eu acho que é uma boa estratégia. Então, eu costumo fazer isso na prática, né, assim, se a paciente não tem um endócrino junto, não tem condição, e eu tiver de intervir, é um paciente que é a medicação de escolha para iniciar. Então, eu não espero muita coisa, não, justamente por ser uma droga que tem esses possíveis benefícios, naquela questão da balança ali que eu falei, né, assim, tem possíveis benefícios, malefícios, assim, né, muito poucos descritos, então eu tenderia a utilizar de uma maneira mais tranquila. Gisá, se me permite só fazer um comentário a esse Claro, aqui respeito? estamos Não, é só, entre amigos, Sandra. só para complementar, e quem sou eu para discordar das duas grandes especialistas, então eu só vou acrescentar, na verdade, uma informação de como a gente deve abordar, porque muito bem você citou a metformina, e quando a gente fala para os oncologistas, em geral, aí a gente lembra, porque a metformina tem uma ação anticancerígena, aumenta os resultados de eficácia da quimioterapia, aumenta os resultados de eficácia do nosso tratamento. E aí pode dar a impressão de que alguém possa indicar com esse intuito, ou seja, de melhorar a eficácia da minha quimio, de melhorar a eficácia, mas como a Renata muito bem falou, não, é um paciente que teria indicação por outra coisa, né, por uma resistência insulínica, a doutora Luciana falou também muito bem, ela indicaria a GLP-1, mas não pode, então não tem condições, indicaria, mas é com outra indicação. Indicar especificamente com o intuito de melhorar os nossos resultados, aí que vem todas as críticas, que a Renata muito bem falou, de tudo isso. É porque, geralmente, quando eu falo com pacientes, falo com os nossos residentes, etc., eu até brinco, entre aspas, a gente fala assim, olha, existem duas medicinas, quer dizer, existem várias, né? Mas existe a medicina baseada em fisiologia e a medicina baseada em evidência, né? Ok, eu tenho toda uma fisiologia que justifica, etc. O caso clássico disso, que eu sempre uso como exemplo, o açúcar alimenta as células do câncer. Legal, sim. Fisiologicamente está certo? Tá. Né? Ninguém vai questionar. Mas alimenta a célula normal, além de açúcar, proteína, gordura, carboidrato, também alimenta a célula. Agora, mostra a evidência de que alguém que vai cortar completamente uma coisa e outra pessoa que se alimenta só disso, né, vai ter esse benefício de melhorar os resultados. Aí foi exatamente aonde entra o que a Renata falou. A gente tem toda uma fisiologia assim, falta a evidência robusta de um estudo muito bem desenhado, com este intuito, né? Com o intuito de melhorar os nossos resultados, mas com o intuito de tratar uma resistência insulínica, diabetes. E aí, eu sempre costumo falar, né? Para mim é muito. O pessoal falava, a Luciana falou muito bem sobre o Alpelisib, Sandro. Te dá medo o diabetes? Nenhum. Eu sou casado com uma endócrina, né? Então, para mim é muito fácil, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Né? Então, eu tenho essa facilidade e esse viés. Então, não posso falar muito, porque eu tenho uma assessora, né, por trás que me ajuda bastante nesse intuito. Mas era só para complementar isso.
Perfeito, acho que essa colocação foi ótima. Eu tenho uma dúvida que é bem prática minha, eu acho que vocês devem encarar isso no consultório também. É para a Renata, mas enfim, todo mundo pode, queria ouvir a opinião de vocês. Como que vocês encaram a questão de suplemento alimentar, suplementos, assim, por exemplo, uso de ômega 3 ou vitaminas durante a quimioterapia e durante a hormonioterapia? Como é que vocês indicam? Vocês pedem para a paciente parar, continua? Como é que é, né? Como é que é a prática de vocês? E de outros suplementos também. Essa semana passada, eu peguei uma paciente que usava creatina, whey protein. Como é que é isso na prática de vocês? Tem indicação? Pode manter ou não? Isso é um desafio, né? Às vezes a paciente chega com uma lista de, enfim, centenas de suplementos, e eu busco tentar fazer a orientação, assim, da seguinte maneira, né? Usar o que realmente está tendo déficit nutricional, né? Então, assim, a paciente quer usar o ômega 3, eu costumo indicar basicamente para aquelas pacientes que têm dor articular obesa, que está fazendo inibidor de aromatase. Foi o estudo que mostrou benefício, então, para essas pacientes, eu indico. Para pacientes que foi indicado o uso de ômega 3 por outros profissionais, eu não costumo suspender, porque o ômega 3 realmente não tem uma evidência de prejudicar, né, assim, mesmo durante quimioterapia, não teve um estudo que realmente mostrou ser maléfico. Então, naquele mesmo racional, né, então, é uma das coisas que eu não costumo suspender. Creatina teve um estudo, né, creatina é um ótimo suplemento, né, teve apenas um estudo, que eu saiba, né, até agora, que mostrou que foi prejudicial com relação a câncer, mas fora isso, não tinha nenhum outro que demonstrava ser, né, utilizado dentro da dose correta, dentro da indicação correta, que isso normalmente não sou eu que faço a indicação da creatina, mas eu faço a ponderação com relação ao que pode e o que não pode, junto com o tratamento. Sim. Então aí não teria problema, é uma das coisas que eu realmente não suspendo. O whey é uma das coisas que mais se usa, né, mas que assim, eu digo sempre, ó, a gente usa o whey para quando realmente você não consegue, com a sua alimentação, fazer uso da carga proteica que você precisa para a sua atividade. Então, junto com o nutricionista, para chegar realmente você não conseguir fazer esse uso, é uma coisa pouco provável. Na maioria das vezes a gente consegue ajustar isso com a alimentação. Então, junto com o nutricionista, a gente pode estar vendo isso daí se realmente é benéfico ou não. Não tem também, né, nada que vá, digamos assim, com quimioterapia menos provável do nutricionista prescrever, mas em hormonioterapia a gente tem um N muito maior de pacientes que acabam fazendo uso, né? E isso daí realmente eu não tenho contraindicação, também não tenho contraindicação de fazer. Agora, tem várias outras coisas de suplemento que astaxantina, uso de resveratrol, que isso acabam fazendo uso, assim, né, e são coisas de vários antioxidantes, né, que tem estudos que, eu ia até mencionar uma meta-análise que mostrou o uso de antioxidantes como vitamina C e tal, que não teve interferência na mortalidade, mas vários outros mostram que antioxidantes vão impactar na eficácia da quimioterapia em si, então é algo para a gente ter mais cautela, né, então a gente precisa ter, mas assim, é realmente difícil, eu vou de 1 a 1, né, isso é uma coisa que leva bastante tempo mesmo para poder ponderar cada coisinha do que se está usando e ver realmente o que impacta ou não no tratamento, né. Mas tento, dentro do possível, é isso, é algo que, poxa, um ômega 3 a paciente adora, se sente super bem, acha que aquilo dali está ajudando bastante, né? Apesar de não ser no cenário que eu indicaria, eu também não retiraria por não ter estudo que seja prejudicial. Perfeito. Renata, só Bruna, aproveita. só um mínimo complemento só, é que, na verdade, bom, durante o tratamento, nada a complementar, Renata, fantástico resposta, mas só que dentro das recomendações da Organização Mundial de Saúde sobre prevenção do câncer, né, e eu vou mudar só o cenário para prevenção, não existe nenhuma indicação de nenhum suplemento para a prevenção do câncer, tá? Então está lá bem destacado para a prevenção. O que a gente está falando aqui é do diagnóstico para frente, né? E tem essas indicações, mas para a prevenção está lá bem destacado, sem indicação nenhum suplemento para prevenir câncer. E na verdade, mesmo durante e mesmo durante o tratamento, Sandra, assim, o intuito de algum suplemento que esteja sendo utilizado, é importante saber, assim, ela pode estar usando tal suplemento para melhorar
digamos, ganho de massa magra. Tipo, ela está usando creatina, que tem evidência de de ganho de massa magra, mas não é algo que esteja sendo aprovado para utilização no sentido de tentar reduzir o risco da doença voltar. São coisas bem diferentes, né? Então, porque por isso é que faz a questão da recomendação de suplementação com câncer, né? Então, para isso, nada vai ser recomendado, né? Então, não existe o uso de curcumina manipulado, de astaxantina, de resveratrol, nada disso, né, que são algumas coisas que são prescritas com esse intuito de reduzir risco de doença voltar ou de prevenção também, nada disso tem embasamento. Eu acho que o que você, né, resumindo o que você falou, a Luciana falou e que o Sandro falou, é que não existem milagres, né? Eu não sei qual de vocês até usou, acho que vocês dois usaram essa palavra. O que existe é um conjunto de ações e que, se a gente for ver, elas estão todas extremamente interligadas. Então, você faz atividade física, você também começa, talvez, a prestar mais atenção na comida, a comer melhor, isso gera mais disposição, isso gera uma perda de peso, isso gera um sono mais reparador, dormir bem também é fundamental para tudo isso. Isso vai criando um ciclo virtuoso, né, para viver melhor. E só rapidinho, só para antes de você finalizar, mas só completando esse ciclo aí positivo, né? Se tiver de pedir, assim, uma das coisas uma recomendação para você fazer, apesar de entender concordar também com Luciana no sentido de sozinho não faz milagre, né? Mas, assim, se tiver de escolher uma recomendação, seria atividade física, no meu ponto de vista, porque chama todas as outras mudanças, né? Uma pessoa que começa a se exercitar vai buscar se alimentar melhor, então vai buscar fazer então eu acho que o start, né, que seria interessante, que pode buscar todas as outras mudanças, porque nenhuma delas é fácil, seria, no meu ponto de vista, a atividade física. E eu ia perguntar justamente isso para vocês, como uma pergunta em comum, o que vocês achavam que era o ator principal de tudo isso? Né? O Sandro colocou até os hallmarks of cancer, porque, veja, tem muita gente que eu conheço que faz atividade física, até atletas, enfim, de triatlo, que são pessoas que têm sobrepeso. Eu não sei como é a alimentação deles, mas que eu posso dizer que faz bastante atividade física. Então, o que é mais importante nessa balança? Bom, eu posso começar falando, né? É difícil, eu vou ser muito honesto com vocês, Gisá, tá? É importante a atividade física, bom, eu vou ter um viés imenso, né? Porque foi o meu tema, foi o que eu falei, é o que eu venho estudando ao longo do tempo, então sei todos os dados, etc. É muito importante a atividade física, é muito importante dieta, é muito importante você ter hábitos saudáveis, tá? Eu acho que dentro dos hábitos saudáveis, se eu pudesse escolher, eu faria como a Renata, atividade física. Sim, por causa de todos os benefícios dela, sozinho, mas também porque exatamente ela vai puxando outras atividades. Lógico, como eu falei, desculpas vão existir as mais diversas possíveis. Como tem gente, eu gosto muito de correr, então tem gente que usa desculpa que fala assim, não, tem gente que come para correr. Eu corro para comer, entendeu? Então, assim, eu corro para poder comer o que eu quiser. Será que vai ter o benefício? Bom, frente ao sedentarismo tem um benefício imenso, né? Mas frente a alguém que tem um kit completo de hábito saudável, com certeza essa pessoa vai estar embaixo. Mas eu acho que o primeiro passo, talvez a atividade física, porque... sabe, bom exemplo chama bom exemplo, então você vai se relacionar com pessoas que também praticam atividade física e você vai se relacionar com pessoas que têm hábitos saudáveis, vai uma coisa puxar a outra, então eu acho que está aí a importância. E além de tudo isso, agora falando do aspecto profissional, e como eu falei de um dado meu, que falei que a principal, se você quer tirar o máximo de benefício, é a supervisionada, então a gente não tem que esquecer que é muito difícil a gente saber tudo, nunca vamos saber. Então, a gente precisa, assim, eu não vou comparar o que eu sei de indicar uma atividade física com um educador físico, com um fisioterapeuta, o que eu posso indicar sobre nutrição comparado a uma nutricionista. Então, assim, além da gente ter vários médicos de várias especialidades, a gente precisa de vários especialistas de outras profissões também, que são, diria, tão importantes quanto a gente. Tão importante quanto o médico, o educador físico, para poder estar orientando exatamente qual atividade o nosso paciente deve fazer,
É fantástico, é extremamente fundamental, fisioterapeuta, para que a gente possa extrair o máximo de benefício com o máximo de segurança. Então, eu diria atividade física, mas se eu pudesse tentar fugir pela tangente, eu diria hábito saudável. Ponto. Seria isso. Perfeito. O equilíbrio, né? É a fonte de tudo. Exato. Essa questão da orientação, Sandro, eu tenho algumas pacientes que às vezes chegam com essa lista imensa de suplementos, ou seja, gastam uma fortuna, né, com suplementação e não tem condições de pagar um personal, algum profissional para poder supervisionar. Eu sempre digo assim, ó, vamos fazer uma troca, pega essa lista todinha de coisa que você está usando, pega e investe num profissional para te ajudar e te orientar, que certamente o benefício vai ser muito maior do que essa suplementação toda que você está usando sem indicação. Então, às vezes é tudo uma visão, né? Se você para e conversa um pouquinho com a paciente, consegue dar essa norteada nessas escolhas, eu acho que faz toda a diferença mesmo. Com certeza. Lu, você queria falar alguma coisa? Eu acho, Gisa, difícil essa tua pergunta. Concordo que a atividade física, com todos os benefícios, Sandro deu uma aula maravilhosa, mas, assim, a minha experiência no consultório é que é muito individualizado, entendeu? Você tem que conversar com cada paciente. Tem paciente que você começa falando de atividade física, ela nem presta atenção no que você está falando, porque ela odeia, entendeu? Então, eu acho bacana tudo, mas assim, não se você usar a mesma estratégia para todo mundo, você não é difícil você ter sucesso. Então, algumas, o que se eu falo para elas, olha, eu estou falando aqui, vai ficar 30% do que eu estou falando, e cada vez a gente vai vendo um fator aí eu vou te ajudando em uma coisa. Eu tenho umas que não são puxadas pela atividade física, elas têm vergonha, né, estão muito acima do peso, elas não querem colocar roupa de ginástica, elas não querem se expor, então a primeira coisa para elas é perder um pouco de peso, que aí ela ganha uma autoconfiança para ir numa academia, entendeu? Então tem muitas que estão, por exemplo, depressivas, e aí enquanto você não trata a depressão, ela não vai não vai conseguir fazer atividade física, nem conseguir melhorar a alimentação. Então, eu acho que vai de acordo com a sua paciente, e é difícil falar assim, eu acho que não tem uma fórmula mágica para todo mundo, então é atividade física. Vou falar que vai dar certo. Acho que não tem isso, porque o ser humano é muito único, cada um, e tem com todas as suas crenças e tudo que ele já passou na vida. Então, eu acho que é muito individual, cada um, e você vai vendo o que toca. E aquilo que eu falo, é tijolinho por tijolinho, de uma consulta para outra. Se já conseguiu mudar alguma coisa, já valeu, né? Então, não adianta a pessoa também, ninguém vai mudar do dia para a noite. É muito difícil isso, de repente, ser uma pessoa que está super engajada. Mas devagarzinho você vai encorajando e ela vai conseguindo cada vez mais. E aí, depois de um tempo, você fala, nossa, deixa eu ler aqui como é que você era na primeira consulta. Tem gente que não acredita, porque nem lembra mais como é que era, porque já adquiriu tanto esse hábito novo, né? E incorporou, que acha que sempre foi assim. Perfeito. E eu acho assim que, para a gente finalizando aqui, dá vontade de continuar falando isso por bastante tempo, fiquei com várias dúvidas, depois vou mandar para você. Teria assunto para 20 webinars, assim, que são coisas do dia a dia, né, da gente. Dia a dia. Mas assim, eu acho que tudo começa com o nosso exemplo. Você, Luciana, trabalha como endócrino, e endócrino naturalmente está associada com perda de peso, com a questão do diabetes, que muitas vezes está relacionado, dislipidemia, mas para nós, oncologistas, eu acho que fica o aprendizado, e o Sandro mostrou bem a literatura atual, a Renata também, como vem um crescente de publicações, a SBOC à frente de guia de nutrição, guia de atividade física, você vê, tudo isso é desse ano, então é extremamente atual. E esse estudo da Renata é super interessante porque comprova o que a gente intrinsecamente já sabia. Então, cabe a nós fazer uma reflexão e pensar também quanto da nossa consulta a gente dedica a isso. Né? Mesmo que a gente não trabalhe com práticas integrativas, ter esse olhar global e holístico para a nossa paciente é fundamental. É tão importante, eu vejo, quanto saber indicar bem um tratamento oncológico.
Até Uhum. porque acho que aquela colocação da Lu é super importante, né? A gente sabe que uma grande parte das nossas pacientes com câncer de mama inicial vão acabar falecendo mesmo de problema cardiovascular e não do câncer de mama, né? Então, afinal de contas, assim, às vezes o nosso tratamento mais atrapalha, em alguns casos, do que ajuda realmente na história dessa paciente, né? Agora, em muitas, o que eu vejo é isso, quando elas têm esse diagnóstico, de repente elas olham, né, e falam, não, eu preciso me cuidar. E aí tem muitas que falam, nossa, eu sou muito melhor agora que eu tive o câncer de mama do que eu É, era antes, porque é uma oportunidade, né, para elas, elas começam a se cuidar mais, e isso é muito bacana. Elas veem o câncer de mama como uma coisa boa que aconteceu na vida delas. exato. Por isso, eu acho que o momento do diagnóstico, não, assim, claro que eu concordo com o Luciano com relação a gente não tá, né, apoiando essa indicação de medicação durante químio, mas o momento do diagnóstico para virar a chave com relação à mudança de hábitos, porque a paciente está muito mais aberta a sugestões de mudanças por conta do diagnóstico, eu acho que é crucial de a gente já orientar com relação a hábitos saudáveis durante químio, fazer algumas mudanças, né, exercício, enfim, todas essas orientações de estilo de vida já começar desde o momento do diagnóstico, e realmente é uma janela de oportunidade, eu acho, que não é fácil mesmo assim. Verdade. Pessoal, acho que antes que a Dani corte a gente aqui da tela, a gente vai precisar encerrar, mas eu queria agradecer muito cada um de vocês, foi excelente cada aula, e agradecer ao nosso público, agradecer a parceria da Bruna e a Dani. Obrigada mesmo, pessoal. Acho que foi um tema que foi bem diferente, né, dos outros webinars que a gente tinha feito, que tem sido feito aqui no GBK, mas foi super bom. Acho que uma coisa que a gente precisa trazer e isso precisa fazer parte também do nosso dia a dia, né? Como vocês mesmos falaram. Obrigada, gente, pelo convite, foi uma honra, um prazer. Obrigada, Dani, Gisá, Bruna. Obrigada, Sandra e Luciana, pelas aulas brilhantes, foi excelente. Obrigada mesmo. Gente, obrigado a todos, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui aprendendo demais com todos vocês. Muito obrigado, Sim, até a próxima. bastante. Gisá, Bruna aí com as discussões, foi ótimo. Muito obrigada. Bom, pessoal, obrigada quem ficou aqui com a gente até agora, o pessoal que está assistindo. Boa noite a todos, uma ótima semana. Boa noite.